O Nilson falou aqui, né, de arbitragem. Teve outra vergonha de arbitragem no Brasil, né? Não sei se já é pra gente falar disso, mas o erro do árbitro hoje no jogo do Flamengo contra o Bahia. Sim, no pênalti. Um pênalti. Sim, então vamos falar disso, porque isso foi bizarro. Hoje o Flamengo. Eu queria saber o que ele marcou. Sinceramente, sem brincadeira. Sem brincadeira. Eu li 1000 vezes o lance. Eu quero saber o que. Qual foi a alegação? Ou quem bateu em quem? Eu não entendi o que foi aquilo. A imprensa como um todo, né? Ninguém é uma bola na mão na mini bicicleta do Diego lá. Superchat. Peraí, vamos só mostrar. Não tem o superchat. Aí tem os amigos que acompanham também. Fala os amigos do chat do Não, aí tem os amigos que mandam mensagem. Não, aí o amigo meu aqui, o Fabiano, jogou no Vitória comigo, falou: ô, Vamp, pergunta pro Fred se ele toma o mesmo remédio do Nilson. Não, eu tô jovem, não preciso dessas coisas, tá? Eu tô muito bem. É o Diego, né? Qual dos remédios a gente tá falando, gente? Peraí. Eu tomo vários remédios, cara, entendeu? Não, mas, cara, isso é um absurdo, O que ele viu, cara? É o que eu falo, aí falam, tem que profissionalizar a arbitragem. Gente, não precisa ser profissional pra ver vídeo, cara. Ele marca com uma convicção enorme o pênalti. O VAR claramente fala... Do Diego. O Diego se assusta. Ele fala, o que será que ele marcou? Crava. Aí a gente vê várias vezes a imagem no replay e o comentarista de arbitragem, inclusive, fala, agora o VAR deve chamar. Óbvio, vão anular, não foi pênalti, é só uma questão de tempo. E aí ele volta e ninguém entende nada, ele faz aquele símbolo do quadrado e aponta pro pênalti. Não, eu vou ser justo com o árbitro, Fred. Na hora parece pênalti. Parece, mas ele vai pro VAR, claro. Aí ele vai pro VAR, cara. E aí isso já acabou, enfim, motivando um monte de outras coisas. Dá pra jogar essa derrota do Bahia, a vitória do Fla na conta do árbitro? Eu acho que não. O Flamengo fez 3-0, o Michael Ronaldo fez mais um daqueles jogos que ele joga muito e joga nada ao mesmo tempo, corre pra lá e pra cá, dribla todo mundo, faz um gol, erra um monte de lance. Mas o Bahia jogava e não tomou o gol, né? Muda a história. Agora, o Pilhar tem uma tese sobre esse pênalti muito interessante. O Flamengo tava chorando pra caramba, de repente, tá vendo? O Flamengo não tá sendo prejudicado. É isso, quando o Flamengo já tá fora da disputa... Aí eles ajudam. Beneficia o Flamengo agora que eles não vão poder falar nada. É óbvio. Olha, é uma boa tese, porque esse pênalti é muito... Não, eu considero os árbitros brasileiros absolutamente incompetentes. Incompetentes. Só assim pro Gabigol fazer gol hoje em dia, hein? Só desse jeito. Aí ele de uma incompetência absurda. É verdade, outro dia ele mandou bem. Tô pegando agora, pra mim o Gabigol tem que fazer gol todo jogo. Eles capricharam, esse aí eles se superaram. Pô, lembra que se a gente pegar aí um ano atrás, não tinha um estádio, não tinha um jogo que não tinha uma placa de hoje tem gol do Gabigol. A criançada acabou isso aí. Cadê os gols do Gabigol? Tá aí, de pênalti fez um. O Flamengo vendia a placa faliu. Vendeu todas naquela época. Não faz mais, ele faz e perde, pô. O Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, se manifestou em redes sociais, indignado com o pênalti. A gente vai colocar daqui a pouco a postagem dele. Já temos separada a direção? Vamos colocar daqui a pouquinho. Mas ele basicamente deixa claro a indignação dele e fala que estão tentando derrubar o Bahia. Sempre vai ter essa discussão em final de campeonato. Ó, tá aí. O Bahia, né, esse é o Twitter oficial do Bahia. O árbitro que foi alterado ontem marcou um pênalti desse em que ninguém acha que estava certo além dele. Vontade de largar o futebol, velho. Ô, Bahia, tamo junto aí nessa reclamação do pênalti. No resto, não sei, mas... Mas é isso que eu falo, Fred. É inaceitável. Olha quantas coisas uma arbitragem errada causa. O grande erro do futebol brasileiro, na minha opinião, é esse. Porque o dirigente, o técnico, o jogador, ele só reclama quando o erro é contra ele. Sim. Teria que ser um movimento geral e falar, o Flamengo quantos erros de arbitragem... Vocês querem ver como é exatamente isso piora? O Renato Gaúcho hoje falou, abro aspas, se toda arbitragem fosse assim, o campeonato seria diferente. Ainda não vi o lance do pênalti, mas pra mim... A arbitragem foi excelente. A gente vai colocar o vídeo do Renato Gaúcho falando. E ele sabe que não foi. Podemos rodar o Renato? Então, essa é a hora de falar, gente, porque isso aí... você pode ser favorecido hoje, prejudicar amanhã. Fica uma coisa, fica meio bumbum de nenê. E o ideal é que não tenha isso. Não pode. O cara tem que fazer o exemplo. Honesta. Fazer o exemplo disso. Falar, é meu favor, mas não foi. Não foi. Isso ajuda o espetáculo, a credibilidade do espetáculo. A pergunta vai rodando enquanto a gente fala, diretor. Os tweets do Bahia teve mais manifestações e o Pilha vai falando. Não bastasse o pênalti inventado marcado contra, o árbitro mostrou cartão amarelo para Conte na jogada. Teve uma série de tweets hoje do Bahia, até alguns mais engraçados, assim. E o Flamengo vai processar o
árbitro do jogo contra a Chapecoense. Mas tem que processar. A bandeirinha, então, ela tem que ser banida do futebol. Flamengo vai Ameaçamos não voltar. Quem viu o jogo hoje percebeu que o Bahia voltou para o segundo tempo depois de quase 20 minutos. Deixou todo mundo esperando, foi vaiado quando retornou ao estádio. Tá aí o tweet. Ameaçamos não voltar para o segundo tempo, mas abandonar o jogo não é coisa desse clube aqui. A gente não quer favorecimento, apenas arbitragens justas. Os jogadores não queriam jogar, tava na cara deles. Entraram arrastando o pé no segundo tempo, todos. O time do Bahia tava revoltado. E é verdade, você tá fazendo um jogo muito difícil contra o talvez melhor time do Brasil, na casa do adversário. E aí tem um pênalti desses, varziano aí anotado. Sabe qual é o problema? Sacanagem, cara. O problema real. Lê aí, Pilha, continua com o nosso transcorrendo aí. O jogo transcorria normalmente até 30 minutos do primeiro tempo. O Bahia se defendia bem e chegava com mais perigo até que o Flamengo. Parecia que as 7 partidas invictas seriam mantidas. Quiçá com um triunfo no Maracanã. Mas aí a arbitragem de novo entrou em ação. Próximo tweet. Eu imagino que isso vai seguir aqui para um filme de terror aqui que o Bahia vai narrando. Pela terceira rodada seguida, fomos absurdamente prejudicados. Agora inventaram um pênalti que chocou o país. Ainda por cima com 2 expulsos. O tricolor sofreu 3-0. Estamos em luta e vamos resistir. Tem mais algum, diretor? Só para a gente seguir a resenha. Tem mais um do presidente. Aí sim, na conta oficial do Guilherme Belintani, presidente do Esporte Clube Bahia, o futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com um erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino por quê, mas não vão conseguir. Tá aí o tweet do presidente do clube, indignado como qualquer um estaria. Eu acho que a grande cobrança que todos nós da imprensa temos que fazer é Gaciba. Arbitragem, expliquem. Ele não vai falar nada. Ele não vai falar nada porque esse cara fica escondido. Ele tá pra ser demitido. E é um absurdo atrás do outro. Ô, Vamp, mas tá bom, se não botam o Gaciba pra falar, bota o presidente. Nem sei quem é o atual presidente da CBF, nessa bagunça que é a CBF. Mas ninguém explica nada. Quem? Edinaldo. Ninguém explica nada. Edinaldo Quem que é o Edinaldo? Desculpa a minha ignorância, eu não sei. É o presidente da federação. É alguém que botaram lá pra ser o presidente. É um dos... Como falar, um golpe de Estado lá. Coup d'État. Bota alguém lá e vai falar com o presidente. Agora, ninguém explica, cara. É um absurdo atrás do outro. E outra, enquanto os clubes só reclamarem quando o erro for contra eles, recentemente era o Flamengo, questionando o dirigente, gritando no vestiário. Agora é o do Bahia. Daqui a pouco. Se fossem juntos, tinha mais força, né? Isso é burrice. Porque você joga contra o espetáculo. Quando o cara fala, estão me roubando e tal. Você tá falando que o campeonato não é sério. Então é possível de ser roubado. Agora, se entra o time favorecido e fala assim, olha, realmente hoje nós somos favorecidos, você começa a ver seriedade no negócio. Exatamente. Aí você começa a considerar a hipótese de, não, houve um erro grave, o cara é incompetente, vamos trocar esse cara, vamos fazer uma renovação total na arbitragem, vamos fazer reciclagem, vamos trazer árbitro de fora. Mas aí o cara que é favorecido tem que falar, porque aí a reclamação dele terá mais valor quando ele for prejudicado. Você sabe o que acontece? Campeonato longo assim não tem acerto para um time só e nem um erro para time só. Num campeonato começa, como é que é? Coelhinho da Páscoa e termina com o Papai Noel, como eu sempre digo. Sim. Vai ter acertos e erros. Bahia deve ter sido favorecido em algum jogo. Flamengo foi favorecido, prejudicado. Aí precisa ver o balanço. Mas acertos e erros terá... Quantos clubes são? 20? Os 20 terão acertos e terão erros. Né? Eu sei, mas é muito longo. É muito longo. Escandaloso não dá. Sim. Com o VAR. O cara tem a oportunidade de ir lá e rever. Do VAR, que isso agrava mais a questão. Agrava mais a questão. Mas não adianta exigir que, o Bahia vai ter impecável um campeonato sem nenhum erro e nenhum acerto. Não mesmo. Não adianta. Mas, assim, inclusive os critérios são diferentes em lances iguais. Pois é. O que acaba fazendo... Porque, de repente, esse lance... Não sei se o Bahia ia segurar o resultado. Não sei. Mas o Bahia depende de talvez um pontinho ou dois, pode fazer diferença. Esses 3-0 pode ser o fator de rebaixamento do Bahia. Total. O saldo de gols. Até porque ninguém tá brigando com ele. São Paulo, Grêmio e Santos. Isso, não vai ser fácil a Bahia do Bahia. Exatamente. Então, olha, de repente ele é rebaixado por um gol. Ele poderia perder do Flamengo, perderia de 1-0, não seria rebaixado. Poderia, de repente, segurar o empate. Exatamente. 0-0. Tá bom, perdia. Mas 1-0, podia ser. É importante para quem tá catando pontinhos, né? Viu? Não estranha se no próximo jogo tiver erro a favor do Bahia. Não estranhe. Exatamente. Não estranhe. E como vocês dizem, quem poderia ajudar Flamengo o espetáculo... teve erro claro contra a Chapecó
e hoje foi beneficiado logo na sequência. Agora o Guilherme Belintani falou, então agora a arbitragem vai ficar de olho e falar, pô, contra o Bahia não pode errar agora, hein, que agora vacilou. É bem isso. Não, vamos na dúvida pro Bahia. Vamos ouvir o Renato Gaúcho, justamente quem poderia ajudar a construir um debate talvez mais saudável aí para essa arbitragem vergonhosa brasileira, mas ele falou isso. Fala, Renate. Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Eu vou falar por quê. No pênalti, eu não vi o lance ainda, mas no jogo ele teve a convicção de marcar o pênalti na hora. E depois, para tirar qualquer dúvida, ele foi no VAR. E ali eu acho que você não pode ter dúvidas. No momento que você vai ver o lance no VAR, você vai ver de todos os ângulos e você vai ver se realmente foi pênalti ou não. E ele continuou com a convicção dele, viu as imagens, deu o pênalti. As expulsões, no meu entender, foram justas, até porque eu falei com o Diego falou que realmente ficou aborrecido na hora. E os outros gols foram normais, jogadas normais. Então, pelo menos na minha opinião, não é porque o Flamengo venceu, não. Eu sou totalmente a favor da boa arbitragem em todos os jogos. Já falei, eu não quero ser beneficiado. Mas hoje o árbitro teve a convicção do pênalti na hora e teve o tempo todo para ir no VAR e continuou com a convicção dele. Eu ainda não vi o lance. Estou corrido, mal tomei banho ainda no vestiário, não cheguei a ver o lance. Agora, ele tirou todas as dúvidas dele com o VAR. Mas o que eu acho engraçado, já que as pessoas têm opinião e eu respeito, eu acho engraçado que lá em Chapecó ninguém chamou o árbitro para ver se foi pênalti no Gabriel ou não. Aí ele poderia tirar dúvida, poderia nem ter dado o pênalti, mas ele teria ido no VAR e teria visto se foi pênalti ou não. Lá ninguém chamou ele e o pênalti foi legítimo e o goleiro tinha que ser expulso. E ninguém chamou o árbitro do jogo. Então eu não estou fugindo da resposta. Eu já dei a resposta aqui. Então ele teve a convicção no momento, foi no VAR, tirou as dúvidas dele. Eu ainda não vi o lance, marcou pênalti. Mas ele foi muito bem também no jogo. Eu, inclusive, falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o Campeonato Brasileiro seria diferente. Eu já falei para você e volto a repetir. No momento que um jogador meu cometer um pênalti, um ato desleal com o adversário, tem que ser expulso, tem que dar o pênalti, mas tem que dar o pênalti na minha área, como tem que dar o pênalti na área do adversário. Os árbitros de primeira ou segunda divisão, eles não têm que escolher o jogo para dar o pênalti. Eles têm que seguir a regra, eles têm que seguir o protocolo. Posso falar a verdade? Eu não consigo decifrar se o Renato está sendo sincero ou se ele está sendo meio cínico, porque ao mesmo tempo ele fala, olha, eu acho que a atuação foi excelente, se tivesse mais atuações assim seria muito bom, e aí ele defende várias vezes que ele não viu o lance, mas que no lance do pênalti, se o cara tá meio que, como quem quer dizer, né, se o cara errou depois de checar no VAR, é porque é um completo absurdo, não pode ter errado se ele foi lá ver no VAR, que é o que a gente está dizendo. Se ele teve a oportunidade de ver o que todo mundo viu e todo mundo entendeu, como é possível que a única santa pessoa do país que estava tomando essa decisão importante hoje viu outra coisa? Eu não consigo entender. Não, o que o Flávio falou, tem erros e tal, mas... o Pilhado tá defendendo o Renato, tá bom. O que eu acho é o seguinte, quando ele é prejudicado, provavelmente todos os dirigentes vêm nele, olha isso, olha que absurdo. Quando ele é beneficiado, ninguém deve ter mostrado o lance pra ele, que eu acho que ele não falaria que o árbitro foi bem se ele visse esse pênalti. Eu acredito que ele não viu. Eu acredito que ele não viu, mas eu acho o seguinte. Mas assim, ele não viu. Só que no caminho da coletiva ele deve ter ouvido de todo mundo, meu irmão, não foi pênalti, não foi pênalti, não foi pênalti. Porque ele chega e fala, eu já ouvi o que vocês estão dizendo, falando tal, mas eu não vi o lance e o árbitro foi no VAR e conferiu e pra mim a atuação tá boa porque eu não vi. Se ele viu o lance, se ele viu, aí, pois é, aí ele pagou mico. Pô, como assim, né? E ainda teve cenas de barbárie. A gente tá mostrando aí a hora que acho que é o Rossi, né, que treta com o Diego. Eles estavam com os ânimos acalorados. E olha lá, rola um enforcamento ali, e aí insta knockdown no UFC. Os dois são expulsos. O Diego não é tão forte. O Rossi não tá tão machucado. Mas foi tudo um show de horror. O Rossi dá uma pancada lá no Diego. O Diego levanta e... Pô, nem enforcou direito também. Pegou uma enforcadinha de leve. Enforcadinha toda estranha ali. Ele quis enforcar o cara. Eu não sei. Parece vamos ver a imagem. Parece o Soares. É uma cotovelada que não bate. Aí ele levanta e olha isso agora que o Diego faz, cara. O ser humano, ele é incrível. Ele toma decisões aleatórias.
Olha só, ele se aproxima do Rossi e fala: deixa eu pegar você aqui no pequeno. E o Rossi já desmaia. E já apagou, acabou. O nocaute mais rápido da história. Sabe o apelido do Rossi, né? Qual? Búfalo. O Búfalo? É, porque ele é truncador, ele é búfalo. Vale lembrar que o Búfalo, ex-Vasco, né? Já entra em campo xingado pela torcida. Normal, nesse jogo. Ele que fez o gol no São Paulo. Um golaço. Baita gol. Golaço que ele fez no São Paulo. É uma figura o Rossi, né? Já deu entrevista pro Canal Pilhado. Sabe onde começou ou não? O quê? Onde começou? O Rossi? Aonde? No meu azulão. No São Bernardo? Não, no São Bento. No São Bento.